Pronto, estamos gravando. Então, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo aqui a nossa aula aberta. É com muito prazer que a gente retoma esse projeto, que é um projeto que de vez em quando aparece aí no curso, onde a gente tem aulas que qualquer pessoa pode assistir e pessoa pode acessar depois, né? Fica sempre disponível no nosso YouTube do curso, como uma forma também de mostrar que tipo de conteúdos a gente aborda em sala de aula, que tipo de debate é feito em sala de aula. Essa disciplina é uma disciplina onde os alunos agora no Grau B vão discutir que tópicos são especiais ou interessantes ou emergentes aí no mercado de relações públicas. A Amanda é nossa primeira aluna, que decidiu então chamar uma egressa, né, para fazer, enfim, a sua fala sobre um assunto super atual, né, que é experiência do usuário. Eu já traduzi para facilitar, enfim, também a nossa fala da noite. Mas é um pouco, enfim, nessa pegada que a Amanda e a Gabi vão fazer aí a sua troca. Se der tempo, porque a gente tem uma hora e meia para que elas façam a discussão e tenham a sala aberta, depois a gente abre para perguntas. Se der tempo, eu também vou trazer alguma fala, vou fazer alguma contribuição, que também era algo que eu tinha combinado com os alunos, para também acrescentar um pouco o conteúdo e que eles tenham um pouco de aporte aí. Mas com certeza eu acho que não vai dar nem tempo de eu falar, porque sempre quando a gente tem convidados é muito mais rico. O chat está aberto para qualquer colega que queira contribuir, colaborar. Quem não tiver com acesso ao chat pode mandar DM para mim mesmo no Instagram ou ali até no curso, porque a Cris está aqui presente, de repente a Cris nos salva. A própria Cris está sem acesso ao chat, mas a gente pode, enfim, viabilizar isso até por DM mesmo no Instagram. E fiquem à vontade, eu vou fechar minha câmera. Peço que vocês também deixem as câmeras fechadas, os microfones desligados, para que a gente tenha aí uma melhor experiência com a nossa querida egressa, a Gabi. Foi me orientando, a quem eu tenho muito carinho, assim como eu tenho carinho com a Fer, uma outra egressa que também está aqui com a gente nessa noite. E sejam todos bem-vindos, muito obrigada. Então, Amanda, passo a palavra para ti. E Gabi, que bom que você está de volta, seja sempre bem-vinda. As portas estão sempre abertas para vocês aqui. Então tá, muito obrigada, Poli, pela introdução. Boa noite, pessoal. Eu já vou começar a compartilhar, então, aqui a minha tela. Eu vou deixar a minha câmera ligada por enquanto, mas qualquer instabilidade vocês podem me avisar aqui pelo áudio mesmo. Fiquem bem à vontade. Enquanto eu compartilho aqui, eu já vou falando um pouquinho, então, como é que vai ser a nossa ideia aqui hoje. A gente vai falar, então, sobre Customer Success. E a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo e trazer um pouquinho da teoria do que seria esse assunto, o que seria esse tema, e também relacionar com a prática. Então, a Gabi vai estar aí para nos ajudar com isso. Para quem não me conhece, então, sou a Amanda, eu estou no meu sexto, sétimo semestre já de RP, e eu não trabalho com Customer Success, então, assim, eu não tenho nenhuma experiência prática no assunto, mas eu tenho muito interesse, então, e quando a gente teve a proposta, então, desse trabalho, eu comecei a pensar, né, nos assuntos que eu tinha um pouco de interesse, o que eu poderia pesquisar um pouquinho a mais, né? Então, Customer Success sempre foi um tema um pouco, assim, interessante para mim, e por causa disso, então, eu resolvi pesquisar e me integrar um pouquinho mais sobre o tema. Começando, então, a nossa apresentação, para introduzir aqui para vocês, então, quem vai guiar essa aula de hoje sou eu, né, aluna de Tópicos Especiais de Mercado, a Poli, que é a nossa querida professora aqui de Tópicos, e a Gabi Ferrari, que é a nossa egressa, super parceira aí, que topou fazer essa aula com a gente, e que é profissional da área, então ela vai trazer aqui para a gente todo esse aporte prático que a gente precisa. Então, gente, como eu não tenho nenhuma experiência prática nesse assunto, né, eu fui pesquisar um pouquinho a mais para trazer a teoria para vocês, então, depois. Eu sei que tem pessoas da área, além da Gabi, então, assim, tudo que estiver sendo falado aqui, vocês podem discutir comigo depois também, e vai ser super bacana ter essa troca. Então, começando um pouco a falar sobre a definição, né, do Customer Success, e aqui eu trouxe uma fala do Lincoln Murphy, que ele é a maior referência, digamos assim, em Customer Success. Ele é considerado o pai do CS, né? Ele já é especialista no assunto
e ele começou a abordar essa estratégia, então, em diversas startups e empresas de tecnologia. Então, a partir dessa integração dele com o tema, é que esse assunto também foi se expandindo para outros mercados e outros negócios. Então, ele diz que o Customer Success é quando os seus clientes alcançam os resultados desejados através das interações com a sua empresa. Trazendo um pouquinho do histórico, então, para a gente entender como é que surgiu o Customer Success e como ele é importante também nos dias de hoje nas nossas organizações, né? Então, ao longo dos anos, os consumidores, né, que antes eram considerados apenas passivos pelas organizações, então, só viam alguma notícia, iam ali, compravam, não tinham nenhuma interação, não eram considerados tão importantes assim no processo de comunicação, também não tão importantes na estratégia. Eles passaram então a se tornar o centro dos objetivos estratégicos, porque, claro, né, foi se percebendo que era uma visão completamente errada considerar os consumidores somente passivos, que não tivessem nenhum tipo de reatividade, digamos assim. Então, ao longo dos anos, esses consumidores eles passaram a se tornar cada vez mais importantes e se tornar também o centro desses pontos estratégicos das organizações. Então, com isso, né, nesse sentido, a estratégia do CS ele surgiu com as empresas de software as service, então são empresas de serviços, né, de tecnologia, e também como Netflix, a HBO, a Amazon, né, todas essas plataformas, assim, todos esses serviços de assinatura. Então, ele surgiu para manter os clientes ativos por mais tempo, né? Então, consolidar esses clientes e reter esses clientes. E então, como eu comentei, né, as estratégias adotadas por essas empresas mais especificamente de tecnologia, elas começaram a ser adaptadas para outros tipos de negócios e o Customer Success começou a se tornar um diferencial. Então, é um destaque para as empresas que praticam esse trabalho. Entrando então um pouquinho no que é o Customer Success, então ele é uma estratégia que cria engajamento e relação de confiança entre a organização e seus consumidores. Pesquisando, eu achei muitos tópicos sobre isso, então se fala muito de relacionamento, de consolidação dos clientes, e é um processo muito estratégico que exige bastante também de todos os profissionais para que eles possam reter esses clientes, né? A gente costuma, então, dizer que atrair clientes novos também é difícil, porém manter os clientes já ativos também é uma característica assim bastante importante e bem desafiadora. Então, o Customer Success ele entra nesse sentido para reter os clientes e garantir uma maior longevidade desse cliente na organização, né? Então, também possibilitando uma maior retenção de receita para a própria organização. Então, ele também é uma garantia de que um produto ou um serviço vai atingir a sua potencialidade máxima ao ser consumido ou utilizado por esse cliente de forma correta. Então, a empresa garante que o produto ou serviço que ela está oferecendo vai ser utilizado da maneira correta, porque a empresa dá todo esse apoio, tem todo esse aporte para o cliente, né? Então, o relacionamento ele não termina ali com a compra, ele continua como um processo super importante. E uma das principais funções, então, do CS é proporcionar uma entrega de resultados e maior valor para os clientes, né, para reter eles, então. Sobre as atividades, então, de CS, né? Aqui eu também vi uma parte um pouco mais teórica, os colegas que estão aí também podem corrigir depois se tiver alguma coisa um pouquinho distoante, assim, da prática, né, da realidade. Mas então, algumas atividades que o profissional de CS ele realiza é realizar o onboarding do cliente, então uma integração do cliente com a solução que é oferecida pela empresa. Também manter esse contato próximo e frequente com o cliente, né, de forma a acompanhar a interação dele com o produto e o serviço adquirido. Então, não é somente realizar aquela venda, mas ter todo esse suporte após a venda e durante todo o processo também de compra. Algo super importante também na atividade de CS é analisar indicadores, então, diversos indicadores assim de comunicação, de vendas, tudo isso também passa pelo profissional de CS.
ser o representante, então, do cliente dentro da empresa, então, trazendo para a empresa os feedbacks dos clientes e os próprios insights também que se tem com essa troca, né? Então, pelo que eu pesquisei, assim, o CS é uma atividade também que exige muita relação, muita troca entre o cliente e a empresa, né? Então, seria esse mediador, esse meio de campo que faria essa integração. Também, como uma atividade de CS, entra treinar o cliente com relação aos produtos e os serviços oferecidos pela empresa, para que também ele possa atingir, né, a sua potencialidade máxima, como eu comentei antes, assim. Não apenas vender o produto por vender, mas fazer com que ele se interesse cada vez mais, que ele saiba utilizar toda essa potencialidade também para que ele se interesse cada vez mais e possa ir se integrando cada vez mais à empresa também. Outras atividades aqui que eu pesquisei e que apareceram muito também nas teorias que o profissional de CS ele realiza é pesquisa NPS. Então, essa pesquisa ela mensura o grau de satisfação dos clientes por meio de uma única pergunta. Então, assim, os pesquisadores começaram a verificar que e a gente também sabe, né, fazendo as nossas pesquisas assim durante o trabalho, aqui também durante as aulas, que as pessoas não têm tempo e também não têm a mesma disponibilidade para estar respondendo diversos questionários. Então, a pesquisa NPS ela foi uma alternativa para descobrir o que o cliente estava pensando sobre o produto, sobre o serviço, mostrar o grau de satisfação deles por meio de uma única pergunta que o profissional dispõe ali através dos canais que a empresa possui, então, chat, e-mail, até mesmo no atendimento presencial, a pessoa consegue descobrir, então, o que o cliente está sentindo, o que ele está vendo, de acordo com essa única pergunta. Também temos o cálculo do churn, né, que o churn seria também o cancelamento, né, de um cliente com relação a algum produto ou serviço. Então, o cálculo ele indica o quanto uma organização perdeu de receita ou de clientes. Então, isso também seria de responsabilidade do profissional. E para calcular, então, esse churn, deve-se dividir a quantidade de clientes perdidos até determinado período pelo total de clientes adquiridos quando este período foi iniciado. Então, de acordo com esse cálculo, quanto menor o churn, né, melhor o resultado. Então, o próximo de zero seria o melhor, né, então, de acordo com esse cálculo. Mas algo muito importante, assim, também se verificar, né? Então, esse cálculo que é feito, o resultado que é visto, ele também é um indicador da satisfação dos clientes, do que pode estar acontecendo, né? Se o churn for muito alto, o profissional também tem que adquirir e bolar alguma estratégia para que esse cálculo, para que isso possa ser descoberto, né? E esse cálculo também possa ser revertido. Falando então um pouquinho mais sobre relacionamento, que é algo que eu percebi que é super importante, né, no Customer Success, que o relacionamento, então, ele não termina com a venda do produto ou a entrega de um serviço, então, ele é cultivado em prol da experiência positiva do cliente. Então, o cliente é acompanhado durante todo o período, né, de relação com a empresa. E na mediação desse relacionamento, né, com os públicos estratégicos, é bem importante também a gente lembrar que é algo bem essencial para a RP, então por isso que eu comecei a defender muito que o RP é um profissional super capacitado para atuar com Customer Success, porque é necessário nesse relacionamento e nessa mediação que a gente consiga transmitir a identidade da empresa de uma forma coerente para o cliente, então, de forma que os mesmos eles possam criar uma imagem que corresponda à reputação que a gente deseja criar ou manter com a empresa. Então, nada mais coerente, né? Nada mais certo do que um RP fazer essa parte e atuar como um Customer Success. Então, dessa forma, o relacionamento é essencial na retenção dos clientes, porque, como eu estava comentando antes, para o Customer Success é essencial que a gente tenha essa retenção dos clientes, né? Então, é um foco super importante, assim. Então, o relacionamento, ele entra como um potencializador, assim, dessa capacidade da gente manter os clientes com a gente. Trazendo então já um pouquinho de relações públicas na área do Customer Success.
Então, a atividade de RP, ela se faz necessária, né, em todo tipo de relacionamento que uma organização ou uma pessoa pública possua. Então, a consolidação e manutenção de um bom relacionamento é um fator crucial, então, para o sucesso do cliente, e por isso, né, que o profissional de RP, ele é capacitado para atuar nessa área. Então, e faz parte, como a gente sempre comenta, como a gente estuda, né, que faz parte das atribuições de um RP diagnosticar, planejar e tornar estratégico, então, essa relação com todos os públicos e não seria diferente com o cliente. Então, acho que é um profissional super capacitado e que deve ocupar esse espaço, assim, com muito apoio. Então, o profissional de RP, ele também é capacitado para transmitir a identidade da organização da forma mais coerente possível e tornar, então, facilitador esse processo de relação entre os clientes e a organização. Então, essa seria também uma parte que eu começo a introduzir aqui o nosso bate-papo com a Gabi, né? Porque ela vai trazer também como é isso na prática, quais essas capacidades de RP também, tudo que ela aprendeu aqui durante a universidade, o que ela pode também relacionar com a nossa prática. Aqui eu trouxe só algumas referências, né, dos assuntos aqui que eu pesquisei, e eu já vou finalizando a minha parte por aqui. Eu quis fazer algo um pouquinho mais rápido para a gente também ter tempo, né, de bater um papo aqui com a Gabi. E agora, Gabi, pode ficar à vontade, eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Pode ficar bem à vontade, então, para a gente bater um papo aí. Pode se apresentar, pode trazer as suas experiências e eu vou aqui mediando. O pessoal também que quiser mandar perguntas, pode ficar bem à vontade que eu vou olhando aqui. Perfeito, então, obrigada, Amanda, obrigada, Poli, também por esse convite. Estou muito honrada por estar aqui falando sobre esse assunto. Então, primeiramente, eu sou a Gabriele, a Gabi, tenho 26 anos, sou formada em RP lá na Unicinos também, então estou voltando aí para a casinha para trazer sobre o assunto de CS. Estou trabalhando aí faz 1 ano e 4 meses, mais ou menos, na área, e vou trazer minhas experiências para vocês, minha trajetória até esse momento também. E fiquem bem à vontade de me perguntar, de me questionar, qualquer coisa. Às vezes eu acabo falando um pouco rápido também. Então, Gabi, para de falar rápido, repete o que eu falei, o que tu já falou. Eu vou repetir para você sem problema. Mas fiquem bem à vontade mesmo, nenhuma pergunta é boba, então fiquem tranquilos. Já estive no lugar de vocês também, para os que são alunos aí, já estive no lugar, sei como é que é, então não tem problema. Então, hoje eu trabalho na Dealer Sites, também vou explicar um pouquinho sobre a empresa, né, do que ela disponibiliza para os seus clientes e tudo mais. Mas, começando então esse bate-papo, eu quero trazer um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei aí na área de CS, né. Inicialmente, eu não conhecia a área, tá? Eu iniciei no mercado de trabalho na AGEXCOM, na Agência Experimental de Comunicação, aí tenho muito orgulho de ter feito parte, que é dentro da Unicinos mesmo. Então, a Agex ela tem todo um formato de agência. Então, eu trabalhei mesmo nessa imersão de uma agência de comunicação, ali de planos de comunicação, na execução de eventos, divulgações, mídias sociais. Então, eu trabalhei dentro de uma agência. Então, depois da Agex, eu comecei a trabalhar no SESC da minha cidade. Então, eu saí de uma agência e comecei a trabalhar na área da cultura. Então, aqui no SESC. Então, eu trabalhei em planejamento, em execução e organização de eventos culturais, que eles aconteciam tanto no nosso teatro, quanto nas escolas da cidade, nas praças da cidade, e aí não tinha muito a ver com o que eu fiz na AGEX, de fato, né? Não era mais uma agência, era na área da cultura mesmo, então até o meu público era outro, era mais voltado a produtores, a artistas, então mudei completamente ali, né, nessa nova etapa, trabalhando dentro do SESC. Aprendi muito também, aprendi endomarketing dentro do SESC, aprendi muito essa comunicação com esse outro público. Então, teve toda essa vivência dentro do SESC. E até então, eu não sabia nada de CS, não tinha nunca nem ouvido falar. Como a Poli mesmo comentou, é uma área muito nova e que vem crescendo muito no mercado hoje em dia, mas na época eu não tinha muito conhecimento. Foi ali mais ou menos no final de 2021. Então, eu não conhecia. E aí eu fui começar indo atrás de outras vagas, né? Assim que eu saí do SESC, procurar para onde eu ia agora, né? O que eu ia ir trabalhar, né? Eu gostava muito de eventos, né? Gostava muito de mídias sociais, mas estava aberta a
experiência nova aí que estaria por vir. Primeira coisa, fiz um perfil no LinkedIn, faça um perfil no LinkedIn, parece chato, parece uma rede social meio engessada, mas é muito bom, vocês se conectam com todo mundo lá, então tem muito profissional capacitado lá que vocês podem acompanhar, ver como é que é a área de vocês, ou outras áreas também que vocês têm interesse. Então, primeira coisa, fiz o LinkedIn, comecei a procurar vagas, e comecei a ver muito sobre vagas de CS, vagas de Customer Success, e eu pensando, mas o que é isso, gente? Né, tanta empresa aí querendo. Comecei a ir atrás, eu também no desespero, né, desempregada, precisava de um emprego, estava desesperada no mercado. Pensei, por que não, né? Comecei a pesquisar sobre, mas ainda assim eu sabia o superficial ali, né? Um pouquinho do que a Amanda trouxe, ali sabia que era administrar a jornada do cliente, mas como que eu administrava essa jornada, né? Como assim na prática? E aí comecei a ler, inclusive no próprio LinkedIn, algumas publicações sobre, né, comecei a me aprofundar um pouco mais, mas ainda de uma forma bem rasa. Até que esse colega meu do Sesc, inclusive, me indicou para uma vaga de CS na Dealer Sites, que hoje eu estou lá. Me indicou então como CS Júnior, e eu pensei, por que não, né? Vou lá, vou me jogar, sair de uma agência para cultura, por que não agora para CS também? Fui, fiz a entrevista, a líder, que ainda é nossa líder, inclusive, né, líder de área, ela também é formada em comunicação, então ela entendeu muito bem, assim, como que foi meu desenvolvimento, né, a minha capacidade ali na área da comunicação, e ela linkou muito isso, né, de que a RP tem essa capacidade de seguir na área de CS, e eu, sem experiência, ela me deu esse voto, então, de confiança, né, mostrando ali, então, que eu teria capacidade, né, mesmo eu não tendo essa experiência anterior. Então, bom, a entrevista foi ótima, assim, deu tudo certo. Entrei na área, entrei na Dealer Sites. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer na prática, né? Eu sei mais ou menos o que é, eu vou cuidar da jornada dos clientes. Mas como que eu vou cuidar dessa jornada? E aí que eu comecei, de fato, na prática, no dia a dia, com meus colegas, com a minha líder ali, a aprender, de fato, o que é CS. Então, até se tem alguém que está assistindo aí que tem interesse, não sabe nada, pesquisem, assim, tudo se aprende, isso é uma coisa que eu vou falar muito aqui hoje, tudo se aprende, e eu digo com muita propriedade porque eu aprendi e fui aprendendo, e até hoje também aprendo até hoje, então fui aprendendo ali, mesmo na prática, dentro da Dealer Sites. Então, só para explicar para vocês sobre a Dealer Sites, então, agora, né, enfim, contextualizar vocês sobre a empresa, a Dealer, ela comercializa, então, sites para concessionárias de carros, tá? De venda de carro, de automóveis em geral, não somente carros, né, 4 rodas. Então, a gente tem clientes por todo o Brasil. Hoje eu trabalho home office, atendo cliente do norte, do nordeste, aqui do sul, tudo que é canto do Brasil, que eu acho incrível, inclusive. E de todas as marcas, de seminovos a BMW, então a gente atende uma gama muito grande de clientes. Hoje a Dealer é a número 1 da segmentação aí no mercado, então a gente tem uma gama de clientes bem grande. Hoje a gente atende aí mais de 200 grupos, né? Então, que tem aí, dentre esses grupos, 570 sites, então é bastante site, é bastante gente. A nossa equipe, então, cada um, para vocês entenderem mais ou menos, né? Tem uma quantidade de CS, cada um tem a sua carteira também, então cada um cuida dos seus clientes fixos, assim como eu tenho, os meus outros colegas CS também têm a sua carteira. Então, hoje eu atendo 18 grupos, totalizando 38 sites. Então, a gente pensa assim, é poucos grupos, né? Quero ver no dia a dia ali, direto, chamando, mas eu adoro, assim, então acabei me encontrando na área, na prática, conversando com os clientes, conversando com os meus colegas, lendo muito sobre. Então, é isso, a Dealer Sites é isso, assim, vem crescendo muito, tá? Então, tá aí no mercado, é bem específica, inclusive, toda a vida eu tenho que ficar explicando para o meu pai novamente o que é Dealer Sites, que é difícil, vão me colocar na cabeça o que é Dealer Sites. Mas estou sempre explicando, e meu Deus, eu falar que eu sou Customer Success, é aí que eu tenho que fazer toda uma explicação, uma tese ali para eles entenderem, mas acho que agora eles estão entendendo já, né? Depois de 1 ano e 4 meses, estava na hora. Mas, basicamente, é isso, tá? Explicando para vocês, então, o formato ali da Dealer, tá? Em como eu trabalho e como, até em que momento chegam os clientes para mim. Tá? Inicialmente, então, o nosso comercial entra em contato, né, com possíveis novos clientes, possíveis novos sites ali que podem entrar conosco, né? Então, aí um trabalho diário, né, até para trazer os clientes, negociar com os clientes, né, o nosso produto. Assim que o cliente bater o martelo, é isso, a gente quer
vamos fechar com a Dealer Sites, eles entram para o time de onboarding, né? A Amanda trouxe ali, comentou um pouquinho sobre onboarding. É muito comum na área de CS, o CS fazer onboarding, tá? É super comum. De fato, no mercado como um todo, é uma competência do CS fazer. Porém, na Dealer, por conta até da demanda, do tamanho, da quantidade de atividades que o onboarding tem, por conta da criação do site e tudo mais, é um time à parte. Então, é um time focado nesse onboarding, tá? Mas é bem comum o CS fazer, tá? Alguns casos só que tem um time próprio para isso, por conta do produto mesmo, né? Toda a criação, reunião com o cliente para entender o que ele quer, o que ele não quer, como ele quer. Então, tem todo esse trabalho mais pesado, que aí acaba ficando somente com um time. Aí, assim que eles passam ali pelo onboarding, né? Bom, chegamos aqui, pá, fechou, é esse site que a gente quer. Gostei, o layout é esse mesmo. A gente tem, inclusive, layouts padronizados dentro da Dealer. Então, eles vão entrando conforme ali o layout deles, da marca também. Então, o cliente olhou ali no onboarding, né, fez diversas reuniões com o time. E agora, né, o que acontece? O site vai para o ar, e a partir daí o cliente chega para o seu CS. Tá? Então, né, cada CS recebe o seu, né, antes mesmo do site entrar no ar, né, a gente já sabe para qual que vai. E aí sim eles têm um CS para eles, que vai ser então o ponto focal deles dentro da empresa. Então, ali o primeiro contato, por exemplo, que eu tenho com eles é o treinamento da plataforma. Os nossos sites, eles têm o diferencial de ter uma plataforma de administração. Então, o cliente não precisa ficar solicitando para colocar uma imagem, um banner, uma oferta. Eles têm toda a ferramenta que eles podem ir lá e colocar por conta própria. Então, é uma ferramenta bem completa, que eles têm uma administração completa do site nas mãos deles. E aí, a gente faz todo o treinamento dessa plataforma para que quando o site entre ali no ar, né, que esteja tudo pronto, eles estejam utilizando, que eles consigam administrar o site da melhor forma. Então, tem bastante coisa, até é uma reunião muito importante, a gente prioriza muito essa reunião, porque a gente estreita muitos laços com o cliente ali, naquele momento, né, por conta do tempo que a gente fica ali conversando com o cliente, explicando o nosso produto, a gente dá muito valor para o nosso produto nesse momento também. Então, o treinamento é essencial e ele também é feito em outros momentos, não somente quando o cliente entra. Eventualmente mudou o administrador do site, a gente faz treinamento com eles de novo, não tem problema. Então, é um momento que dá uma estreitada nos laços, bem importante ali, para essa jornada do cliente, tá? E aí a gente tem outros setores, que tem o nosso suporte, então, que é para quando eles precisam de algum auxílio com o site que não está nas mãos deles. Por exemplo, o site caiu, preciso acrescentar uma aba nova, enfim, alguma configuração ali que é mais técnica, aí vai para o nosso suporte, e dependendo do nível dessa demanda, ela vai para o desenvolvimento. Então, tem essas duas áreas também que estão ali frequente com o cliente. Aí tem área de produto também, que está ali, eventualmente, né, trabalhando para melhorar o produto, tem área de marketing, então, assim, muitas áreas trabalhando junto e por trás das câmeras também, para ajudar o cliente, e a gente está ali dando a cara a tapa para o cliente, né, e fazendo de tudo para que ele goste da empresa, que ele veja valor na empresa. Então, é bem como a Amanda trouxe ali, estava muito correta a fala, inclusive, a gente principalmente a pessoa que vai trabalhar para a satisfação do cliente com o produto, para que ele se mantenha, para que ele cresça dentro da empresa também, né? Então, como a gente tem o site, a gente também tem produtos para melhorar o site. Então, a gente quer que eles melhorem os sites deles, a gente quer que eles ativem as ferramentas do site, a gente quer que eles trabalhem o site, vejam valor naquilo que eles estão fazendo. Então, a gente está ali diariamente trabalhando isso com eles. Então, é isso bem a jornada do cliente. Não é como, o cliente entrou no mercado, comprou alguma coisa, foi embora. Acabou a jornada dele ali, comprou, seguiu a vida. Já no nosso, não, ele se mantém com a gente, né? Ele se mantém com o nosso produto, precisando de auxílio, precisando de suporte. Então, é bem isso, é cuidar dessa vivência dele dentro da empresa. Independente do tempo que dure, a gente vai estar lá trabalhando junto com eles. Então, basicamente, esse é o formato da Dealer Sites. Também não escrevo em pedra aqui, né? Cada empresa eu sei que trabalha de uma forma, né? Que tem um formato aí para a chegada do cliente também. Mas a nossa trabalha dessa forma, eu acho que funciona super bem, assim. E bem como a Amanda falou, né? O onboarding é a primeira entrada ali da empresa, primeira cara da empresa, então, o primeiro momento que eles vão ter contato com o produto que eles estão adquirindo,
e aí o CS, então, mantém aí, né? Leva junto o filho, né? Então, o onboarding traz o filho e a gente pega e carrega o filho aí para a trajetória deles dentro da empresa, tá? E aí, trazendo, então, um pouquinho sobre o que eu faço no dia a dia, que eu anotei algumas coisinhas que eu faço no dia a dia, eu acho que é interessante para vocês entenderem, que ajudam nessa jornada, né? A jornada também não é só a gente dar o treinamento para eles e forçar eles a usar a ferramenta, não é bem assim. A gente, como consumidor, sabe que é chato quando uma empresa está em cima, querendo que tu use, querendo que tu faça. Então, tem todo um trabalho que a gente faz para trazer eles para perto, para deixar eles engajados, mas não enjoados da gente, né? Não com ranço da nossa cara ali toda hora, pedindo para eles se manter com a gente. Então, tem alguns passos ali, algumas coisas que a gente faz, tanto diário quanto mensal também. Tá? Uma delas, então, como eu comentei, é o treinamento. A gente faz quantos eles quiserem, quanto eles precisarem de treinamento. É muito importante esse momento, então a gente está sempre muito à disposição aí para isso. A seguir, ali, logo quando eles entram, a gente também cria o Google Analytics, Google Tag Manager e dashboard deles. O que é essas coisas, né? Caso algum de vocês não saibam o que é, o Google Analytics e o Google Tag Manager trabalham junto para mensurar ali como que está o engajamento do site, como que foi as sessões, quantos entraram, quantos rejeitaram o site, quanto tempo o cliente está ficando dentro do site. Então, são aqueles números de engajamento, de volumetria do site, que é o que vai nos dar ferramentas para manter o cliente com a gente, para trabalhar o cliente, para mostrar que a dealer tem sites que engajam bem, né, que estão levando até o cliente, que não é uma empresa, enfim, que entrega para metade do seu público, que a gente está ali. É a partir desses dados que a gente vai trabalhar as nossas visões para levar informações concretas para o cliente. Não adianta a gente falar, o seu site está performando bem, legal. Tá, mas como assim? Então, é com base no Google Analytics, Google Tag Manager, Dashboard. O Dashboard é uma plataforma, então, que a gente utiliza hoje, o Looker Studios, que é onde o cliente tem acesso, ele entra no link do seu dashboard e ele consegue ele mesmo ver todo esse engajamento do site. Então, ele tem acesso a todos os números do site, questões de sessões, de tempo de engajamento, todos esses pontos que o Google Analytics ele mensura, eles conseguem ver dentro do dashboard. Tá? Então, eles têm o dashboard 100% à disposição deles. Eles conseguem ali filtrar os dados, então também dá muito valor para eles, que eles podem, enfim, né, colocar alguma ação no ar e ver lá no dashboard se deu certo. E Gabi, é tu que faz o dashboard, é tu que cria o Google Analytics do zero, é tu que faz o Google Tag Manager do zero, meu Deus do céu, eu nunca vou saber fazer isso. Nem tudo é eu, tá? Nem tudo sou eu 100%. A gente tem um colega também especializado em dados que cria o padrão do dashboard e a gente só aplica o site dentro desse padrão e passa para o cliente. Então, os gráficos, as informações, eles já vêm pronto e a gente passa, então, para esse dashboard. Eu não crio do zero, isso aí é para analista de dados, toda uma questão ali mais aprofundada, tá? Mas é muito interessante, inclusive, caso vocês queiram uma hora pesquisar, o Looker Studios dá muita ferramenta aí para vocês trabalharem com os clientes de vocês e não só para CS, tá? Vocês podem usar para tudo. É muito interessante. E o Google Analytics, Google Tag Manager, a gente cria do zero, mas é algo bem simples, que a gente aprende muito, tem diversos cursos na internet. Eu mesmo entrei sem saber nada, tanto na minha entrevista. Quem me entrevistou perguntou: você sabe como é que faz um Google Tag Manager? E eu pensei: o que é isso? Nunca nem ouvi falar. Então, aprendi, consegui. Se eu conseguir, vocês conseguem também. Então, é bem simples, a gente aprende aí em cursinho, até com próprios colegas também que fazem. Eu aprendi muito com meus colegas diariamente ali quando eu entrei, logo que eu entrei. Então, foi bem tranquilo, tá? Então, não se assustem. Os nomes são estranhos, os nomes são meio assustadores, mas funciona, dá certo, vocês aprendem. Tá? Então, aí, continuando nas minhas tarefas do dia. Tenho contato diário com os clientes via WhatsApp, via e-mail e via ligação. Eles têm toda essa abertura comigo, eles me chamam quando precisam, quando não precisam, para me dar oi, me dar bom dia, também me chamam. E tem toda essa abertura com eles. Então, eles podem me chamar no WhatsApp, caso tenha algum problema, no e-mail, por onde eles acharem melhor. Então, eles têm meu contato ali super à disposição.
Além disso, também eu analiso eventualmente os sites, então são ali, né, na minha carteira 33 sites, né? Então, eventualmente, eu estou entrando dentro dos sites, estou vendo se está tudo configurado certinho, se não desconfigurou alguma questão. Caso tenha desconfigurado, eu já mando para o suporte. Uma coisa que é muito importante como CS é a gente estar à frente do cliente. Então, o cliente nem viu esse erro, eu já vou mandar arrumar para ele nem ver, nem sonhar que estava ali desconfigurado alguma palavrinha. Claro, né, eventualmente eles vão ver, eles vão vir reclamar e vão falar e chamar, mas a gente tenta sempre estar na frente para evitar que eles, né, vejam algum problema ali e poder deixar o site sempre da melhor forma rodando ali da melhor forma possível. Então, essa análise diária dos sites, entrar, acessar, mexer, testar também botões ali, ver se está mensurando dentro do Google Analytics, botões de ligação, botões de formulário. Então, tem toda essa questão também que a gente tem no dia a dia ali, né, eventualmente acessando cada um deles, tá? Além disso, auxílio com demandas, isso é uma questão que a gente está super à frente, assim, a gente trabalha diariamente aí com os clientes, e são demandinhas de todas as formas possíveis. Eu penso assim, que eu sempre vou estar aprendendo com meus clientes, porque eles sempre têm uma demanda que eu não vou saber responder. Então, eu dou um jeito de ir atrás de saber e procurar quem faz, quem resolve, quem não resolve. Então, tem aquelas demandas que a gente indica para o nosso suporte, que a gente não tem como resolver, que é alguma coisa técnica mesmo, ou para os desenvolvedores, que então é mais voltada aos códigos ali, a questão ainda mais técnica do site. E tem questões que eu mesmo consigo resolver para eles, que é rapidinho, na própria plataforma, às vezes, e tem questões que até o próprio cliente consegue resolver, a gente ajuda, manda ali print, como faz, como não faz, e eles vão lá e resolvem, então, essa questão. Às vezes a gente indica assim para alguém, eles vão lá e não resolve, volta para a gente. Acontece de tudo que vocês imaginarem, mas o importante é a gente estar ali pleno, fingindo tranquilidade, e vamos ver, então, se não deu lá com o suporte, vamos ver com quem é, então, se é comigo, se é com, enfim, né? Então, a gente sempre está atrás de ver para onde demandar, né? Para onde mandar essa demanda, como resolver da melhor forma, o mais rápido possível também. A gente tem demandas ali que são mais importantes, outras que não, então elas têm cada uma o seu tempo de resolução, né? Dependendo ali da importância dessa demanda, dependendo da importância da estratégia do cliente também. Então, tem também níveis estratégicos de cliente, clientes também que estão mais desconfortáveis com alguma coisa, a gente também dá um suporte maior ainda. Então, assim, a gente está sempre trabalhando para atender eles da melhor forma. Assim, eu acho que o principal do CS é essa questão da satisfação, de querer trazer ele para perto, de ele estar gostando daquilo que ele tem, daquilo que ele está usufruindo. Então, acho que isso é o principal do dia. Todas essas demandas que a gente tem é justamente para ajudar nessa satisfação. Isso acaba virando um ponto focal, né, Gabi? Por tudo isso, Total. assim, porque tu é uma referência para ele, tu tá ali no dia a dia, tu tá resolvendo os problemas, mesmo que tu esteja passando para outras pessoas, né, pedindo esse auxílio para as demandas, é tu que ele vai acionar, assim, quando ele precisa. Então, tu é o rostinho que ele conhece e que tem como referência, né? Então, muito isso. Completamente. Completamente. Tenho clientes que são meus amigos já também, assim, então, até hoje mesmo eu estava conversando em equipe e um colega meu, né, contou que o cliente estava lá conversando com quem ia resolver o problema dele de fato, mas pedindo para ele ajuda. Então, assim, estou falando com quem vai resolver, mas fica aqui de mão dada comigo, porque é tu que resolve meus problemas, assim. Então, a gente tem muito essa cara da empresa mesmo, muito esse ponto focal mesmo, que eles vão ir atrás. A primeira coisa, deu problema no site, primeira pessoa. Gabi, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Manda print, manda tudo. Então, de fato, a gente vira o ponto focal deles. Por mais que eles saibam, às vezes, dependendo da demanda, eles já sabem que é para o suporte, por exemplo. Então, às vezes, eles chegam para mim e perguntam: essa daqui vai para o suporte, né? Mas, assim, só para ter o ok meu, assim. Então, é muito interessante essa relação que a gente cria com eles, porque é bem isso, eles estão de mão dadas com a gente e a gente vai guiando eles para onde eles precisam, assim. Então, é bem isso, ponto focal 100%. Então, né, além do auxílio ali com as demandas, tem um dos pontos que eu colocaria ali de um dos mais importantes que a gente tem com eles, que é a análise e apresentação dos dados. Isso a gente faz mensalmente com cada um deles, com cada um dos nossos clientes, né, os nossos pontos focais de cada uma das empresas. Então, o que a gente faz mensalmente, tá?
principalmente entre os primeiros 15 dias do mês ali, que é o momento que eles estão preparando as campanhas para o mês em que eles estão. A gente vai pegar, vai analisar as informações dele, vai analisar o dashboard de cada um deles, analisar o site, analisar o que eles podem fazer de melhorias dentro do site para melhorar os números também. E vamos marcar a apresentação, então, com eles para apresentar esses dados e esses insights. Então, isso a gente faz mensal. Caso tenha algum cliente, eu não quero apresentação, não quero reunião, está corrido, a gente manda por e-mail, mas de alguma forma a gente faz chegar para eles esses resultados, essas informações e insights, que é de extrema importância. Então, é mensal, a gente marca com eles, e nessa reunião, então, a gente vai apresentar ali quanto que deu de números de engajamento, aqueles que o Google Analytics mesmo, né, mensura, insights para melhorar. Os números caíram. Por que caiu? Às vezes é questão do mercado, às vezes é questão do próprio cliente que não colocou alguma coisa ali dentro do site, não atualizou o site, não divulgou, né, o site da melhor forma e acabou caindo os dados comparado ao mês anterior. Então, a gente mostra esses dados para eles de como foi esse mês, né? O mês é sempre mostrando do mês anterior, né, que está fechado para eles. Então, como que foi e como eles podem melhorar esses dados? Coloca banner, coloca mais oferta, trabalha essa ferramenta, trabalha essa outra, divulga, né? Enfim, faz campanhas, a gente traz vários insights para que eles usufruam e utilizem para aumentar esses números. E aí também vem o pulo do gato, que é onde a gente também trabalha para que eles utilizem mais a ferramenta. Então, vai ser aí nessas reuniões, falando desses insights, que a gente também vai incentivar eles a usar mais as ferramentas, ficarem mais engajados com a gente, né? Então, trabalhar ali mais com a gente dentro do site. Então, é aí, caiu meus números, Gabi, e agora o que eu faço? Tu tá atualizando o banner? Não tá. Então, bora atualizar banner. Faz assim, indica assim. Então, a gente dava várias dicas para eles, já para eles utilizarem mais a ferramenta, utilizarem mais o que eles têm ali em mãos, né, normalmente. Então, essa apresentação, esse momento é de extrema importância e também com essas informações analíticas que a gente vai estar levando para eles, tá? A gente também aplica NPS, como a Amanda comentou, eu também aplico a NPS, que é a pesquisa de satisfação sobre a empresa. Então, é uma pergunta ali que eles vão responder, se eles, de 1 a 10, né, quanto eles indicariam a Dealer Sites. E a gente também aplica a CSAT, que é uma pesquisa de satisfação também, mas voltada ao CS. Então, o que é que eles estão achando do atendimento do seu CS? Então, cada uma delas é específico para cada uma das áreas. E a partir daí, dessa NPS, dessa CSAT, que a gente aplica trimestralmente também, né? Então tem sempre esse período. A partir daí, a gente vai tomar alguma ação. Às vezes o cliente deu uma nota muito baixa, então ele virou um detrator, né? Deu uma nota baixa ali para a gente, para o CS ou para a dealer. A gente vai em busca de ações para melhorar essa satisfação. Então, chama o cliente, entende com ele por que tu deu essa nota, né? O que aconteceu? Está precisando de alguma coisa? Às vezes, normalmente, essas notas são porque tem uma demanda que está demorando para ser entregue, ou alguma questão ali que pegou para eles no mês, né? Normalmente não é algo muito abrangente da Dealer Sites, mas mais focado em alguma questão do momento. Então, a gente entende com ele, vê o que pode fazer, o que pode ajudar ali para dar andamento nesse problema e resolver esse problema. Então, a gente trabalha aí ações para reverter essas notas ruins que eles deram. Então, também, trimestralmente, e isso é a equipe toda, tá? A equipe toda trabalha, a equipe toda vai lá e aplica, depois a equipe toda trabalha nas ações. Então, é todo um trabalho em grupo. E a aplicação de NPS, para quem for trabalhar aí na área, e quem já trabalha também sabe como é uma briga para eles responderem, realmente é uma questão, a gente mesmo não responde pesquisa de satisfação, né, das empresas em geral. Então, é um trabalho bem forte que a gente faz aí para engajar eles na NPS, para a gente saber de fato dessa satisfação deles e eles entenderem também a importância da NPS, para a gente saber o que eles estão achando da gente também, né? Então, tem todo um trabalho aí trimestral que a gente faz. Outro trabalho que também é de extrema importância aí que a gente faz e também mensal é o Health Score. Health Score, eu não tenho certeza, até como eu também não sei tudo, né? Quase tudo, mas nem tudo. Não sei se é utilizado da mesma forma em todas as empresas que têm CS, tá? Mas a gente tem o Health Score, que é uma ação que a gente faz para medir a saúde do cliente. Então, todo mês, a gente tem um formulário com perguntas fixas que a gente responde para cada um dos nossos sites, aquelas perguntas, e cada uma das perguntas vai dando uma nota para o cliente
e aí no final a gente vê se ele está saudável ou não, se ele está saudável ou doente. Então, a partir daí, a gente consegue trabalhar diversas ações, assim como a NPS, no Health Score também, de forma mensal. Então, as perguntas são basicamente se ele foi engajado no mês anterior, sempre conforme o mês anterior, tá? Sempre o mês fechado ali que passou. Se ele estava engajado, se ele abriu demanda, se tem algum alerta vermelho ou amarelo, né? Então, enfim, ele ficou com algum desconforto em algo, ou teve algum problema com alguma coisa, a gente coloca os alertas. Se ele usou a plataforma, se ele ativou as ferramentas da plataforma ali, que a gente está sempre batendo também bastante na tecla. Então, tudo isso vai gerando uma nota para aquele site, né, para aquele cliente, e a partir daí a gente vê se ele está doente ou se ele está saudável. Se ele está doente, a gente vai trabalhar também em cima disso, tentar entender por que ele está doente, o que baixou a nota dele. Foi ele estar desengajado ou foi porque ele não ativou as ativações do mês, por exemplo, os banners e as ofertas. Então, a gente vai entender o que aconteceu para diminuir e aí trabalhar especificamente naquele cliente. Ah, não ativou as ativações? A gente vai lá entender com ele, o que aconteceu? Tá tudo bem? Você sabe utilizar a plataforma? Sabe atualizar ali? É importante para o seu site. Então, a gente trabalha em cima também. O Health Score é um dos indicadores mais fortes que a gente tem dentro da Dealer Sites, porque ele mostra cada detalhezinho do cliente. Então, ele tem todo o histórico dele, se ele está desconfortável com algo, se não está, se está satisfeito, se é um possível churn, por exemplo. Então, o Health Score, ele prevê muito churn, assim. Então, ele está muito doente, ele pode ser um possível churn, porque ele pode não estar vendo valor na plataforma, ou ele pode estar desengajado e daqui a pouco, quando tu vê, perdeu, né? Já saiu, não quis mais, enfim. Então, o Health Score, ele prevê muito churn, é muito bom para isso. Então, é uma ação que a gente faz aí mensal, principalmente nos primeiros primeira semana ali do mês, justamente para a gente já trabalhar em cima disso no mês que estamos, para no próximo mês a gente ver se vai melhorar a nota. Então, cada mês a gente vai tentando melhorar a nota. A gente entende também que, claro, o mercado mexe muito no Health Score, mexe muito nos nossos indicadores, o mercado automobilístico, ele automotivo, ele mexe muito nos dados como um todo, assim. Então, deu problema lá numa marca, vai cair os números de todos os sites daquela marca. Então, tem todo o impacto do mercado também, que a gente também precisa estar sempre ligado para entender essas quedas também que acontecem repentinas. Então, a gente está sempre nesse trabalho de pesquisa, de ver como é que estão nossos clientes e assim por diante. Seguindo, então, a gente também tem bastante reunião de alinhamento com os clientes, tem algum problema no site, uma reuniãozinha de 10 minutos, meia hora, a gente faz ali com eles rapidinho para tentar também entender algumas demandas. O que acontece? A gente entende que tem reuniões que podem ser um e-mail, isso eu acredito nisso. Mas também tem e-mails que devem ser reunião, tá? Acreditem que acontece bastante, assim. Às vezes o cliente vai lá e explica no e-mail. Aí a equipe entende uma coisa, eu entendo outra, o cliente estava falando outra, então pega, chama o cliente, vem cá o cliente, eu entro numa call, entendo certinho com eles, eles mostram o que é, enfim, compartilham a tela, e aí o que podia ser 10 e-mail vira algo ali de 10 minutinhos numa reunião, e funciona super bem. Então, facilita muito também. Então, da mesma forma que tem reunião que podia ser e-mail, tem e-mail que podia ser reunião. Então, tem esses dois lados. Então, a gente também sempre fica nessa de tentar entender em que momento a gente faz esses alinhamentos, tá? Então, a gente também sempre está nesse meio de campo. Outro ponto que a gente faz, essa aqui eu até coloquei um asterisco aqui na minha colinha, que é vendas. Por que eu botei um asterisco? Tem toda uma questão de vendas dentro da área de CS, por quê? Tem empresas que CS não vende, tem empresa que CS ele indica alguma oportunidade, mas não faz a venda, e tem empresa que o CS vende. Então, assim, tem diversas formas ali dentro de vendas do CS atuar, que cada empresa vai moldar da sua forma. Na nossa, por exemplo, bem recentemente, a gente começou a vender também. Então, o que a gente vende? A gente não vende site, né? Então, é algo mais grandioso, mas a gente vende produto. Então, os produtos que eles podem comprar para melhorar o site, a gente pode, então, estar aí vendendo para eles
Por quê? Né? Foi se entendendo com o tempo que, por conta desse contato direto com a gente consegue diminuir esse caminho deles com essa compra. Então, algo que poderia ir para o comercial, depois gerar a venda, eles já fazem a venda direto com a gente. Então, é para facilitar esse caminho. Mas tem empresas também que é somente com o seu comercial, vai de acordo com o tamanho da empresa, com a necessidade da empresa. Então, também não a vendas é muito específico para cada um, então não é algo que necessariamente você, como CS, vai fazer. Então, vai de acordo com onde você vai trabalhar. E por fim, aqui que eu listei dentre as minhas atividades que eu tenho no mês, enfim, no trimestre, tem as OKRs, né? OKRs nada mais é do que objetivos que a gente cria dentro da equipe. Então, a gente cria objetivos trimestrais dentro da nossa equipe para tentar atingir até o final do trimestre. Ou seja, precisamos fazer que nossos clientes atualizem mais os banners, atualizem mais as ofertas. Vamos fazer um objetivo desses, trabalhar ações para atingir esse objetivo referente a essas ativações dos banners, por exemplo. Então, todo trimestre, a equipe toda se reúne, marca ali, né, quais vão ser os nossos objetivos desse semestre, desse trimestre, e aí traça ações para resolver. Isso está muito, para mim, está muito atrelado a RP. Eu acho que é um dos pontos que a gente faz, assim, como em qualquer local como RP, a gente trabalha muito, né, um objetivo, atingir objetivos. E as nossas OKRs é bem isso. Precisamos, por exemplo, vender tantas ferramentas X para os sites. A gente vai trabalhar ações para isso durante o trimestre para melhorar essas vendas e assim sucessivamente. Isso em conjunto com a equipe, tá? Nunca sozinho ali, né? Sempre vai ter um que vai liderar, com certeza, mas a gente faz em equipe para atingir esses objetivos. Então também está atrelado aí as tarefas que a gente tem diariamente dentro do como o CS. E basicamente, né, falei bastante coisa aqui de tarefa, parece muito assim, mas no dia a dia, gente, ele não é algo também que chega um dia, tem que fazer, terminar o RefScore, mandar a apresentação. Não é assim, a gente vai fazendo, né, ao decorrer das suas tarefas. Às vezes vem outra tarefinha, como qualquer lugar de um outro setor que precisa ali de indicação de cliente, ou, enfim, um auxílio de um setor X para alguma coisa, acontece diariamente, né, algum imprevisto, mas essas são basicamente o nosso papel como CS dentro da Dealer Sites. A gente vai estar trabalhando tudo isso em conjunto para ajudar na jornada do cliente, para ajudar na satisfação do cliente com o produto e para deixar ele engajado, para deixar ele próximo da gente também. Então, né, deu para perceber que ao decorrer do meu 1 ano e 4 meses, eu aprendi o que é CS, viu? Eu estou falando que aprende, tudo se aprende. Então, basicamente é isso. Claro que vão ter outras coisas, cada empresa vai ditar, né, como é que é o seu funcionamento, cada produto, né, empresa o serviço ou produto que a empresa vai estar ali disponibilizando vai mudar esses passo a passos aí do dia a dia que vocês vão ter, né? Caso vocês sigam nessa área. Mas, a grosso modo, vocês vão trabalhar ações no geral para melhorar essa jornada do cliente, para deixar ele satisfeito. Basicamente, você vai ser o ponto focal deles e vai trabalhar para isso. Tanto que a gente trabalha muito assim para um dos desafios, até eu digo assim, que eu tive no início, por exemplo, foi medo de levar uma negativa para o cliente e ele ficar triste comigo. Ele vai vir aqui bater na minha casa e me xingar, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente tem, porque a gente quer o cliente satisfeito. Então, a gente sabe como consumidor, por exemplo, se colocando no lugar deles, que quando a gente pede algo e a empresa fala, não tem como, a gente fica frustrado, porque a gente precisa daquilo. Mas a gente entende normalmente, na maioria das vezes. Então, a gente não quer levar essa tristeza, essa insatisfação para o cliente. Então, a gente quer, de alguma forma, abraçar sempre o que eles precisam. Às vezes, não é exatamente como eles querem, né? Então, a gente tenta sempre da melhor forma, mas às vezes não tem como. Então, acho que é sempre isso, trabalhar para que o cliente esteja o mais confortável possível, assim. Então, isso é diário, assim, conforme vai passando os dias e conforme você vai conhecendo também o seu cliente, tá? Então, tem também essa questão. E seguindo aqui, então, eu separei 5 skills que eu acho necessárias, assim, para quem quer seguir nessa área, que eu, né, para mim é muito importante, que eu fui melhorando com o tempo, com certeza, e que me ajudam muito nesse sentido, assim, de poder seguir na área de CS.
Claro que não está escrito em pedra essas skills, tem várias skills que a gente, né, vai melhorando aí para ajudar, mas eu linkei essas como as principais para mim, né? Hoje, trabalhando na Dealer Sites, é as que eu mais aí venho aprimorando e trabalhando em cima para atender melhor os clientes. A primeira delas, comunicação, né? Poderia ter até escrito aqui com glitters e flores, que a comunicação é sagrada para a CS, e eu aprendi muito na faculdade, isso eu devo quase que 100% à faculdade, assim, porque é onde a gente aprende ali como lidar com o cliente, como aprender a apresentar, por exemplo. A gente acha, eu vou apresentar aqui esse trabalho, não vai mudar nada na minha vida. Vai. Vai. Porque tu vai apresentar e tu vai aprender como apresentar algo para o seu cliente quando você for trabalhar no mercado. Então, aprendi muito na faculdade como me comunicar, como me colocar. Não aprendi a falar devagar, isso faltou. Uma cadeira para falar devagar, eu ia querer. Mas tudo que eu tenho assim de bagagem de comunicação, muito eu devo à faculdade por conta disso, mesmo de nos incentivar a estar trabalhando ali a comunicação e trabalhando planejamentos e planejar o que pode dar de errado, né, para já estar na frente. Então, isso eu devo muito à faculdade. Então, quem está né, ainda na Unicinos e qualquer outra faculdade, use e abuse dos professores. Uma vez eu ouvi no início da minha faculdade, vai atrás do professor até no banheiro para perguntar. Vai, a Poli que lute. Ela vai no banheiro, vocês vão atrás do banheiro dela também. Mas vão, perguntem, questionem, apresentem, falem, que é aí que vocês vão aprender a se colocar. Assim. Eu vejo muita diferença da Gabriele da escola, por exemplo, para a Gabriele na faculdade. Assim, eu simplesmente aprendi a me comunicar, assim, e eu posso estar nervosa, por exemplo, estou nervosa aqui, mas vocês estão vendo? Um pouquinho, talvez. Mas é isso, assim, engole o nervosismo, finge que não tá e bota a cara a tapa, quando tu vê, tu acostumou. E é isso, acostumei a me comunicar com o cliente. Então, a comunicação para CS e para as outras diversas áreas de RP é essencial, é a base para mim, assim. Outra skill também que eu sinalizei aqui para falar para vocês é a visão analítica. Essa é uma skill bem padrão, né, para CS, como a gente vai levar as análises para o cliente. É essencial que você tenha essa visão analítica, né, no que pode mudar, o que pode melhorar, o que não pode ali nessas conforme os números do cliente. Então, também é uma skill necessária e, né, essencial. Porém, vale ressaltar que eu entrei com uma base pequeníssima de visão analítica, assim. Então, também se aprende. Tem curso, tem live, tem leituras aí pela internet de graça, paga, de tudo quanto é jeito, que vocês conseguem encontrar e ter uma noção. E na prática também, muito eu aprendi com meus colegas. Quando eu entrei, eu participava das reuniões deles, por exemplo, só como ouvinte, para ver como eles analisavam os dados, para entender como analisava esses dados. Então, me ajudou completamente. Então, aprendi, sei analisar, e isso, a visão analítica, eu tenho para mim que a gente aprende o tempo inteiro, eu estou sempre aprendendo. Agora o Google Analytics atualizou para o Google Analytics o quarto, né? Já assim, uma versão nova, então assim, tive que me reaprender ali a analisar esses novos dados, ou os mesmos, eles trouxeram os mesmos dados de outras formas, então eu estou eventualmente aí me especializando nessa área de visão analítica, justamente porque está toda hora atualizando aí até o que é mais prioridade, o que não é, então muda muito. Então a visão analítica é estudo, é ir atrás, é ler, é pesquisar. O próprio Google dá vários cursos de graça ali do Google Analytics, como é uma ferramenta dele, então ele dá vários cursos, então quem tem interesse vai aprender, tá? Parece que visão analítica, né? Um nome meio pesado assim. Aprende e é muito importante. Outra visão aí que eu também trouxe como skill é a visão estratégica, para você saber ali, lidar da melhor forma no dia a dia com o cliente, com as demandas dele, né? Então, saber o que fazer. Também aprendi muito na prática, aprendi muito na faculdade também, e também lendo muita coisa, vendo live. Então, assim, também é estudo, é prática, você vai pegando ali a visão estratégica também. Outra skill que eu trouxe, finalizei essa como importante, as outras três como essencial, essa como importante, que é a organização. Organização a gente aprende na vida, né? Não acho que não tem muito um curso de organização, assim, a gente vai aprendendo na vida mesmo. E é essencial por quê, né? Organização, meio clichê, todo lugar precisa de organização, de fato.
Mas eu, por exemplo, trabalho com muitas planilhas, com muitos links, com muitos clientes, então eu tenho que saber como eles estão, as etapas que eles estão, né? Então, como eles estão ali, a linha do tempo de cada um deles. Então, eu trabalho muitos links, muitas planilhas, muitas pastas. Então, eu tenho que ter essa organização. Se eu não tenho essa organização, eu não sei nem o nome dos meus clientes, por exemplo. Então, inclusive, como organização, eu super indico para vocês o HubSpot. É um site de automação e que ajuda muito nessa organização. Tá? E a gente utiliza dentro da Dealer Sites, dentro do HubSpot da Dealer, tem todo o histórico dos nossos clientes, os grupos, os sites, os pontos de venda, contato principal, e isso ajudou bastante, assim, então é uma ferramenta que eu super indico. E tem outras também parecidas com o HubSpot, também aí pela internet, gratuitas, versões pagas, que também são muito bom para isso. Então, é bem interessante até, né, eventualmente, aí vocês entrem em alguma empresa que não utiliza nenhuma, pode já levar como inovação, aí já estou deixando a dica para vocês se diferenciarem no mercado. Mas ajuda bastante, tá? É uma ferramenta que ajuda muito na organização. E Post-it, né? Eu tenho Post-it colado por tudo que é lado, assim, me ajuda bastante também. E, por fim, eu coloquei aqui como skill a vendas. Essa vai depender das empresas, então, né? Como eu comentei, não é todo CS que trabalha com vendas, mas é uma skill necessária dependendo da empresa. Esse 100% eu aprendi ali depois, já, né? Agora, quando começou a ter essas vendas dentro da Dealer Sites por parte dos CS, com curso, com live, com leitura, e assim, a maior parte da minha bagagem, principalmente em vendas, foram cursos e leituras e lives gratuitas, tá? Vocês acham muita coisa na internet, no YouTube, então caçem, pesquisem, se inscrevam em sites de curso que eles mandam eventualmente ali e-mails, né, de coisas gratuitas ali, dando curso, dando live, webinar, então me ajudou bastante também. Então, o que eu indicaria para vocês é se inscrevam em todos os sites possíveis aí. Eu sei que lota o e-mail, faz um e-mail só para receber informação de site aí de curso. Ajuda muito, tá, gente? Sinceramente, assim, falando com propriedade, assim, tudo isso eu aprendi, nada eu nasci sabendo, tudo eu ainda estou aprendendo. Me formei em comunicação, em relações públicas, mas ainda aprendo muito em comunicação na prática. Então, assim, vai ser diário o aprendizado, vai ser a vida toda, vocês vão estar se atualizando aí para atender da melhor forma, para ter essas skills. Então, não se assustem. Ai, meu Deus do céu, que tanta coisa. Eu também achei quando eu entrei, meu Deus, não vou conseguir. Bem louca, sair de uma agência para um negócio de cultura, agora estou em CS, o que eu estou fazendo aqui? Mas me encontrei na área, tá? Me encontrei de verdade, assim. Não sabia que a RP tinha como trabalhar e super me encaixei na época, assim, logo quando eu entrei. E estou bem feliz, pretendo me manter como CS. É algo que eu gostei mesmo, assim, de trabalhar, de ter esse contato com o cliente, de ter uma base de clientes bem ampla. Então, assim, eu converso com clientes que são os amores, com clientes que já são mais sérios. Então, assim, é cada um do seu jeito. E eu acho que isso é muito interessante para a gente, principalmente na comunicação, é analisar as formas de cada um, assim. E como CS, isso me ajudou muito, assim, de entender como cada um funciona para atender ele da melhor forma que ele funciona. Então, é um cliente mais brabão, eu já chego meio quebrando gelo, com calma, não chego falando igual uma louca, assim, chego com calma, se ele tem um problema, eu escuto bem ele, depois eu vou tentar entender, né, aquele problema. Se é um cliente já é mais carinhoso, ou um cliente que já é mais da graça, eu já chego mais na graça, já chego contando como foi meu dia, perguntando como é que foi o dia dessa pessoa. Então, acho que a comunicação me trouxe isso também, de querer saber como é cada um, e me ajuda completamente na área de CS. Assim. Então, se você que não está na área de CS, que não conhece muito, mas gosta dessa comunicação, gosta de trabalhar para deixar um cliente satisfeito, pesquisa sobre, vai atrás, porque talvez você se ache em Customer Success, porque é basicamente isso, assim, você vai trabalhar para deixar o seu cliente feliz, para deixar aquela pessoa contente. E a gente, como consumidor, eu acho que é muito interessante esse trabalho, assim, porque a gente sabe como é que é não ser bem atendido, também sabe como é que é ser bem atendido. Então, a gente também tem essa bagagem de vivência que a gente também vai trabalhar em CS. E aí eu trouxe aqui, só para finalizar, né, trazendo esse gancho dos estudos, algumas plataformas que vão ajudar vocês aí a pesquisar, enfim, cursos dentro da área de CS, algumas até
sobre outras áreas, tá? Eu posso até depois mandar para a Amanda o link e ela disponibilizar para vocês. Então, são algumas que eu utilizei para aprender a maior parte, assim. Então, são duas que são a maior parte paga, os cursos, porém, eu me inscrevi lá e ó, a dica, se inscreve, que mesmo pago, eles vão te mandar alguns cursos gratuitos, eventualmente, assim. Então, deu super certo, mas que são duas plataformas pagas que vale a pena pagar também, tá, gente? Eu vi um curso aqui, mas será que eu pago? Será que vale a pena? Nessas duas, eu juro para vocês que é muito bom. Que é o Udemy, não sei se vocês conhecem, que é muito bom, assim, disponibiliza curso de tudo quanto é coisa, não é só de CS, vocês vão achar de tudo quanto é coisa lá, e vale muito a pena, é uma plataforma linda, assim, bem organizada. Tem o Conquer, não sei se vocês conhecem também, mas também é uma plataforma bem organizada, assim, quase que parece uma plataforma de faculdade, assim. E é muito bom, a maioria também é pago, mas vale a pena. E esses, de vez em quando, dá umas gratuitas aí bem interessante. Então, vale a pena dar uma olhada nesses dois. E os não pagos, os que tem pago também, né? Nesses outros três que eu vou trazer, tem opções pagas, mas eles dão mais opções gratuitas que eventualmente faz live, webinar, esses três que eu vou trazer os que mais fazem live gratuita. Então, aprendi muito com esses, que é CS Academy, e aí esse o nome já diz, né? É focado a CS. Então, CS Academy, eles têm vários e-books e, enfim, conteúdos tanto gratuito quanto pagos, e eles fazem mensalmente umas lives muito legais, eventos aí no YouTube mesmo. Então, se inscrevam, eles mandam tudo no e-mail lá para vocês. E aí vocês vão ficar sabendo das agendas deles e são todas muito boas, tá? Eu garanto para vocês. Aprendi muito com o CS Academy. Tem o CLG Educação, que também é muito bom para vocês. Também é na mesma pegada de CS Academy, assim, eles fazem muitas lives gratuitas, eventos também de vários dias, também muito bom. E a Sense Data, que também faz muitas lives aí, eventualmente. Também tem produtos pagos, mas também tem muitas lives boas aí e de graça. E muitos desses, eu não vou saber dizer certinho qual deles, tá? Mas na maioria dá certificado. Então, quem está precisando de horas complementares, corre lá, live, eles dão um certificado. Muito bom, e para colocar no LinkedIn, faça um LinkedIn, que eu virei enfim, né, a LinkedIn em pessoa, assim, eu falo para todo mundo fazer LinkedIn. Inclusive eu te achei pelo LinkedIn, Viu então só? assim, ó, deu Viu super só o certo. exemplo? Super, e assim, eu não gostava de LinkedIn, tá? Eu não gostava, achava palhaçada. E hoje eu uso para tudo. Coloco meus certificados todos lá, tenho conexão com todo mundo, e também é muito bom por isso, vocês vão fazer conexão com qualquer área que vocês trabalharem. Então, são esses que eu deixo aí de dica para vocês. E também fico à disposição. Eu não sei se tem alguma pergunta. Caso não tenha, eu vou seguir à disposição. Me sigam no LinkedIn. Vou mandar o link para a Amanda para ela divulgar meu LinkedIn também. Me sigam lá, tá? É Gabriele Ferrari RP. Vocês vão me achar lá. E me chamem, tem pergunta, me chama no Instagram, me chama em qualquer lugar, que eu ajudo vocês, caso fiquei interessado em ir para a área, quero saber mais sobre algum ponto, me chamem, eu estou 100% à disposição para ajudar. Eu acho que foi o que mais me ajudou, foi conversar com os outros, então é o exemplo que eu vou levar ali, né, sempre. Então, vou estar à disposição também. E, enfim, é isso. Falei bastante, chegou a estar seca aqui, mas espero que eu tenha ajudado. E se alguém estava com um pouquinho de interesse, tenha ficado interessado, eu acho que já ganhei a noite, assim. E para meus colegas, espero que eu tenha dito tudo certo. Qualquer coisa, vocês me corrijam. Mas é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa ajudar, alguma pergunta, mas estou à disposição. Ai, foi ótima. Muito obrigada, Gabi. É sempre bom, assim, ouvir de alguém que trabalha na área que gosta, né? A gente vê que tu gosta, assim, e é super bacana ver esse teu entusiasmo também, assim, com a área. E tu falando, eu fiquei aqui pensando, né, que é uma área, assim, que exige muita adaptabilidade também, né? Muita empatia, porque a gente Com certeza. estão sempre lidando com clientes e cada cliente, como tu falou, tem uma característica diferente, então tu tem que estar observando, tu tem que estar assim sempre atenta a esses sinais, né? Que muitas vezes eles não falam, mas são de outras formas, né? Então a Exatamente. gente tem uma forma correta de se comunicar com eles, de uma forma para atingir eles da melhor forma, assim, e atendê-los, né? Com Então certeza. isso é super E isso da bacana. empatia é muito interessante tu comentar, porque
nem todo mundo está num dia bom, né? Nem nós temos todos os dias bons. Então, às vezes, é uma coisa desse tamanho que acontece e eles ficam muito nervosos. E a gente tem que entender que nem sempre eles estão num dia bom, num dia perfeito, e aí saber lidar da melhor forma, como se fosse lidando consigo mesmo, assim, como você gostaria de ser lidado, né? Uma empresa lidasse com você nesses casos. Eu acho que empatia é muito importante mesmo. Sim, tem vários desafios, né? Então, assim, pequenos problemas, às vezes, podem ser evitados até pela forma como a gente também se Total. comunica com as pessoas, né? Então, e também saber se manter à disposição, mesmo que eles venham com aquela energia um pouco caótica às vezes, né? Mas tu saber Exato. se manter ali firme e dar esse suporte para eles mesmo nesse período, então é bem desafiador, mas eu adorei saber mais sobre, eu já tinha interesse, achei super bacana, assim. Muito, muito obrigada. Se alguém tiver Eu que alguma agradeço. pergunta, também pode ir colocando ali. Se a Poli também quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, estamos Fiquem à aí, mas vontade. Sei que eu falei bastante coisa, né? Não sei nem se tem pergunta, foi mas. ótimo. Sim, a Foi gente tem uma respondendo, eu pergunta, sim. estava com algumas dúvidas e tu foi respondendo ao longo da Ai, que fala, assim, bom, achei ótimo. que bom. A gente tinha pergunta, sim, a pessoa tinha levantado a mão, depois baixou, então não sei se a gente tem ainda uma pergunta. E aí, pessoal, podem abrir aí Ela os quer bater palma, microfones. pô. Ai, E vai ter que... levantando a mão. Minha amiga, né? Minha amiga é assim, não tem Eu tô bola. só acompanhando, eu faço a gestão aqui. Ela avisou que ela precisou sair, mas que estava maravilhoso. Não, que bom. Obrigada, Fê. Então, eu acho que ela queria, na verdade, né, bater palma e não levantar a mão. Mas fico bem feliz, assim, que eu tenha sanado as dúvidas. Eu acho que bom que a Amanda ficou mais estressada também. Então, acho que é... E é algo que tá crescendo muito, gente, assim. Então, eu tô vendo crescer, muitos RPs irem para essa área e ficarem contentes com isso. Então, acho que é legal e é muito legal a Amanda ter trazido também sobre, né? Enfim, a cadeira tá falando sobre. Eu acho que é muito bom mesmo. Eu não tenho bem uma pergunta, mas assim, como também faz parte do meu processo assim, da aula, interferir um pouco, né, nessa fala de vocês duas e tentar trazer um pouco algumas questões mais concretas, porque eu também fiquei pensando assim, quem nunca viu ou soube sobre o assunto, talvez achou assim, muito complexo, né? E aí eu tinha feito uma apresentação, eu não vou passar toda ela, porque, né, enfim, não faz nem parte desse processo, mas eu tinha feito uma apresentação que eu acho que sana algumas questões bem específicas aqui. Daqui a pouco, quando eu chegar bem na partezinha, eu, né, aumento aqui a minha apresentação e tal. Mas primeiro eu queria falar sobre essa questão dos modelos, né, que a gente tem aqui de CS. Então, cada processo de sucesso do cliente pode ser feito a partir de algumas práticas e algumas lógicas. Quando vocês começaram ali a fala, principalmente a Amanda falou que o Customer Success surgiu a partir de práticas de empresas SaaS, né? E aí ela citou algumas empresas, mas eu acho importante sinalizar que esse modelo SaaS são modelos de empresas que trabalham com baixo custo para o cliente e entregas escaláveis, ou seja, você paga um preço X para ter um produto. E aí você pode aumentar, né, enfim, o seu acesso à cartela de produtos que essa empresa traz a partir das assinaturas que você vai tendo, com valores que são muito sedutores para o cliente, né? Então esse modelo de negócios é um modelo onde tu tem um trabalho de qualidade, um serviço de qualidade com um custo bem aceitável, né? Antigamente a gente tinha empresas cuja assinatura era bem alta ou, enfim, processos anuais ali que eram bem complexos e hoje a gente tem uma variação, né, nos processos ali através desses modelos um pouco mais maleáveis. Então, Spotify, a pessoa tem acesso já a produtos de qualidade de forma gratuita. Tu trouxe várias ideias ali, inclusive de cursos ou de sites que têm soluções específicas para CS. Eu até coloquei no chat a maior parte deles. E aí tu colocou, alguns são gratuitos, uns fazem live.
Isso tudo faz parte desse encantamento, né, das empresas SaaS, que geram valor para ti sem te cobrar nada, entre aspas, né? Ele te traz o encantamento primeiro para que depois tu, né, entre e faça a conversão. E a partir dessa conversão também tem hierarquias ali, né? Tu pode começar pagando X, e aí daqui a pouco tu tá pagando 2x e tu vai aumentando um pouco. É como uma assinatura, sei lá, o Netflix, não é bem assim, mas sei lá, essas TV por assinatura que a gente tem, a moda antiga ainda, né, tipo Net, é um pouco assim, né? Tu tem X canais que tu assina por um valor, e aí tu pode assinar mais canais e ter mais acesso, e aí vai escalando um pouco esse valor, né? E é um pouco essa lógica de modelo de negócio, que é um modelo de negócio que a gente viu já em outras aulas abertas, em outros semestres, que está se aplicando na comunicação. E é muito legal ver isso, assim, porque a entrega de valor que um profissional de comunicação que trabalha, por exemplo, que é um empreendedor, ele pode fazer essas entregas onde a sua entrega mensal, ela é escalável dessa forma, né? Então, se eu te entregar um pacote tal, tu vai pagar tanto. Se eu te entregar mais isso, tu vai pagar tanto. E assim ele vai conseguindo fazer uma forma de cobrança muito tranquila, né? E não é mais aquele valor muito pesado para a empresa, que a empresa enxerga que não tem uma entrega com tanto valor quanto a gente vê hoje que as empresas conseguem já ter essa nova prática, esse novo discurso, né? E aí esses modelos que eu trago aqui, basicamente falam todos sobre essa conscientização da marca para depois a retenção, né? E a retenção vem do encantamento também do cliente. Então, a Gabi falou, eu vejo que o comercial faz esse primeiro contato com o nosso cliente, e aí, se ele realmente já é conscientizado, já é nosso lead, a gente começa, né, o onboarding. O onboarding literalmente vem uma linguagem náutica que fala, tipo, entrar a bordo mesmo. Então, quando chega nesse onboarding, né, quando ele entra realmente para a empresa, é que entra o CS para fazer, enfim, todo o processo de entrada e encaminhamento, né, desse cliente, assim. Então, acho que muito legal a gente pensar nisso. Tem outro tipo também de modelos CS, que é um ampulheta diferente do funil de vendas, mas, de novo, conscientização para depois ter retenção, conversão, né, e lealdade, etc., fidelização. E tem um modelo também de hélice, que é isso também, né? Tem a empatia das pessoas, a resiliência, orientação de dados, autoridade, negociação, e aí consegue fazer também a conversão. Eu trouxe as métricas que já foram faladas aqui. Aqui tem algumas questões de modelo de maturidade, de como funciona a cultura mesmo, né? CS, as dimensões, então, implementação, valor, crescimento, enfim, né? Isso tudo já foi falado por vocês, alguns pilares também, acho que legal falar. Mas eu queria mostrar essa dashboard aqui, sabe? Porque eu acho que para quem nunca viu, isso é uma ideia, sabe? Não que funcione assim, não que a dashboard da Gabi seja assim, mas é uma ideia de pelo menos perceber como é que funciona uma dashboard de uma CS. Então tem a fase ali, ó, de descoberta, né, que é antes mesmo, né, o lead, aí depois tem aquisição, onboarding, engajamento, né, retenção e tudo mais. Então tem as fases aqui do funil, né, e também da jornada do cliente, basicamente aqui, identificando quais são os pontos de contato que ele precisa, então, conteúdo, depois ele precisa de opções, aí ele contrata, ele é treinado, né, para poder estar dentro do processo da empresa, ele usa e domina a ferramenta, depois ele vê resultados através de KPIs, né, que são indicadores de resultados que são pontuados e discutidos e construídos nesse processo aí, né, dessa jornada do cliente. Depois ele, enfim, faz a avaliação e aqui a gente tenta, na verdade, a retenção para não ter cancelamento, que é aí que falou sobre a saúde do cliente, né? E aqui a ação está dentro de cada desenho. Então, aqui marketing, né, e prospecção. Depois aqui fazer ofertas de campanha, fazer criação de valor do produto, fechar a venda, kick-off, né, que é dar o pontapé inicial, treinar,
fazer o plano de resultados, que aí tem os indicadores, né? Fazer construção e percepção de valor, dar suporte, que é o que tu falou bastante aí, né? A tua fala, eu falo realmente com eles, às vezes não é comigo o problema, mas eu sigo com eles ali no momento que eles precisam, porque eles enxergam valor nessa caminhada, né? Que é essa questão da lealdade. E aí, na exposição veio os gatilhos de sucesso que tu traduziu dizendo, a gente começa a mapear o que o nosso cliente está precisando fazer para melhorar. Se eu preciso fazer campanhas para que as pessoas criem mais banners ou usem banners em seus sites, né? Ou sei lá, através do mapa de calor, né? Onde a gente vê onde as pessoas estão clicando mais dentro do site, identificar o que está realmente de necessidade, disparar aí os gatilhos de sucesso, né? Os triggers ali para ver se melhora, expande e tem novas necessidades. Então é isso, a gente está sempre o tempo todo antecipando, né? As necessidades é uma coisa muito RP, assim, eu acho. Isso vem muito dessa nossa veia de planejamento, de estar o tempo inteiro pensando e avaliando para, né? Enfim. E aí, aqui tem a questão do plano de resultados, apresentação de resultados, geração de novos valores, negociação, para tudo isso também a gente é muito engatilhado na hora que o cliente às vezes pede cancelamento, porque isso pode acontecer, ele está aborrecido, mas se a gente tem toda a jornada dele, com todas essas ações muito bem construídas, quando ele pede, né, esse cancelamento, a gente consegue fazer toda uma margem aí de retenção. E antes disso tem o upsell ou cross-sell, que é justamente isso. Ele vai, muitas vezes, às vezes, pedir, digamos, uma nova categoria, digamos assim, né? A grosso modo falando de trabalho da empresa. Então ele precisa de mais outras coisas, né? Mais expansão, novas necessidades, e ele vai precisar fazer upsell, ou seja, ele vai precisar expandir, e aí ter novas necessidades e escalar para uma nova hierarquia. Ou ao contrário, né? Sei lá, ele teve uma redução muito brusca aí na sua receita, ou problemas específicos aí no seu produto ou serviço, ou ele precisa recuar, e aí ele faz um upsell, né? Ou um cross-sell, desculpa, que ele baixa ali a sua, né, os seus pontos de contato, as suas necessidades com a marca, para poder continuar ainda mais de uma maneira um pouco mais tímida. E aqui também quais são as áreas envolvidas, né, para tudo isso. Então, tu falou bastante também sobre a área de TI, falou sobre a questão das vendas, às vezes tem financeiro, tem comercial, né, às vezes tem jurídico também. Então, tem áreas aqui que são impactadas em todo o processo aqui. Então, isso é um pouco uma dashboard, né, de como a gente enxerga o trabalho de CS e como que a gente pode ir observando depois cada uma dessas abinhas aqui, desses quadradinhos, e expandindo, assim. Eu quis trazer um pouco isso para que os alunos tivessem esse olhar, né? Então tá, a Gabi falou que faz tudo isso, mas como que acontece de fato? E aí depois ela pode até dizer, dentro desse processo aqui de descoberta e consideração, eu não entro ainda. Eu estou aqui na aquisição. E aí, junto da aquisição, pô, olha, aqui tu colocou um dashboard que vem vendas e finanças. Na verdade, nós não, né, não tem muito esse funcionamento. A gente tem outro padrão aqui, ok, né? E ela pode desenhar onde que ela se enxerga aqui, né? Então, aqui, nesse caso dessa dashboard, o CS e muito mais, né? Todo o processo aí de CS vem desde o onboarding até a expansão. A retenção, ela acaba passando para outros processos também, né, que vão ajudando. O customer está aqui o tempo inteiro também, o desenvolvimento também vai junto, a TI, enfim, tem todo um processo que vai caminhando junto nesse recorte aí, mas eu acho que essa visão do global eu queria meio que mostrar, sabe? Para todo mundo, eu não sei se tu quer comentar, se para ti também esse dashboard faz um pouco de sentido, é um pouco o que tu trabalha, da forma como tu trabalha. Não, é bem isso mesmo, assim, e como, né, comentou ali, a gente começa mesmo, no caso da dealer, né, a partir depois do onboarding, como o onboarding não está com a gente, mas, né, que é bem comum ficar com CS, né, faz parte de fato, a partir dali até, enfim, né, até no momento do cancelamento, a gente está lá junto, enfim, entendendo com o cliente também por que ele está cancelando, então acho que é bem isso, essa visão geral, assim, faz todo sentido,
com certeza, assim, e acredito que se enquadre também um pouquinho em cada empresa, mas de fato é bem isso, ali estando junto, tanto na negociação, no suporte, em ativações, crescimento, né, como você comentou, o crescimento do produto ali, a gente quer muito que ele cresça, que ele amadureça digitalmente também, dentro do site, então tem bem esse papel mesmo, assim, dali passou do onboarding, entrou para a gente até enquanto ele estiver na dealer e até após sair, né, enfim, cuidando ali para onde ele foi, por que ele foi, né, a gente tem concorrentes mapeadas que a gente sabe, às vezes, quando vai para alguma, entender por quê, mas o que fez ele ir para lá, né, então tem todo esse trabalho, com certeza, eu acho que essa visão faz muito sentido, e é bem isso, assim, né, colocando em etapas, é bem isso mesmo que a gente está ali trabalhando diariamente, assim. Agora foi uma levantada. Agora sim, agora não é palmas. Agora eu tô. Só puxando um gancho ali, antes de tudo, né, parabéns, Gabi, acho que explicou bastante nossa rotina, assim, é uma rotina intensa e a Gabi me abriu portas e soube ensinar bastante coisa, então acho que a forma que ela trouxe mostra muito do que a gente faz. E quando tu falou de retenção, Poli, me lembrou até a Gabi, que tem uma história bem legal, assim, querendo ou não, a gente está há pouco tempo na profissão, mas a startup tem todo um perfil de ser muito ágil, de um aprendizado muito rápido, muito grande, assim, em pouco tempo. Então, já é uma carreira, acho que comparado no presencial, a gente tem aí uns 3 anos de carreira no comparativo, mas eu não me lembro o nome do cliente, mas eu sei que a Gabi teve um sucesso com um cliente justamente de retenção, assim, de aproximar um cliente que estava mais morno e tornar ele bem próximo e ativo. Acho que é legal, talvez, tu falar um pouquinho, porque foi bem positivo, assim, da gente que está no começo, eu sei que foi no início de recém-retomada da carteira para ela, e foi muito legal, tanto para a gente estudar o case, quanto para ela trazer. Acho que, mas se tu quiser falar um pouquinho, Gabi, acho que vai ser legal para apresentar. Super, eu tive essa situação, é uma situação, assim, marco de sucesso, né, na área de CS, assim, para mim, que de fato foi, assim, logo quando eu entrei, inclusive, a carteira que veio para mim foi de uma outra CS que havia saído, né, então eu já tinha uma carteira estruturada, que tinha já uma expectativa, uma experiência com a dealer já de antes de eu entrar, né, e tinha, assim, uma cliente ali que estava para sair, inclusive, bem insatisfeita com tudo, assim, era uma situação meio caótica, assim, e de fato, como eu entrei meio, né, no susto, assim, né, peguei a primeira coisa, vou trabalhar nessa pessoa que tá nervosa, e foi isso, um papel, assim, diário, de estar ali, de estar presente, e aí foi que, tanto no Health Score, ela melhorou muito, esse grupo melhorou muito ali na pontuação, inclusive, não saíram, né, mudaram de ideia, de tudo, não saíram. Foi um grupo que começou a ficar mais engajado, mais próximo da gente, e tudo muito com base no relacionamento. E aí, ao decorrer ali, ela chegou até a relatar depois que o que estava deixando ela meio que insatisfeita com praticamente tudo ali, ao andar, era o atendimento que estava tendo com ela, né? Então, era esse atendimento de CS, de estar próxima, ela não tinha quem segurasse na mão dela e dissesse o que ela tinha que fazer, como fazer. E foi uma situação bem interessante, eu fico muito feliz até, né, de ter revertido, assim, e levo comigo essa questão, que foi tudo com base no relacionamento, assim, que eu tive com a pessoa, que deu esse up, assim, e não teve churn, né, então, eu acho que muito isso, às vezes ali ele tá para sair, tá para cancelar, e tu vai lá e conversa, às vezes consegue reverter esse churn, assim, no entender o cliente mesmo, assim, às vezes é o que ele precisa, ser entendido e, né, ser resolvido ali o seu problema, assim. Mas foi uma questão interessante, assim, até que a Fê trouxe. Tá mutada, Poli. Quem nunca, né? Eu não julgo. Quem nunca? Meus alunos já sabem, assim, alguns dias da semana eu tenho um karaokê aqui, os veganos aqui no fundo da minha casa, e daí, eu não sei se vocês ouvem, mas eu às vezes fecho porque eles ficam aqui, ó, no karaokê. Bem faceiros. Faceiros. Eu acho que bem legal essa questão, né, de reversão de quase um churn aí. Mas eu acho que tem que ter uma coisa muito importante de ser falada, que eu acho que a pessoa tem que ter uma veia para isso, né? Assim como eu sei que tem alunos aqui na sala
que são loucos por eventos, e eu fico pensando assim, socorro. Porque eventos para mim, assim, ó, é sempre muita emoção, sabe? Acho que o aluno também tem que ter essa apropriação, né, essa vontade de trabalhar com CS, mas eu acho que é algo que eu sempre venho falando para os alunos, acho que uns 5 anos pelo menos eu venho falando, gente, a tecnologia está trazendo inovações bem interessantes que a gente se enquadra muito para trabalhar, né? Falta só vocês irem atrás, porque eu acho que a gente tem não só as skills que tu trouxeste aí, mas as skills próprias da comunicação e de RP, né? Que são muito específicas nossa e que fazem um baita diferencial, né? Tu comentou, muita coisa eu aprendi na faculdade, sobre falar, sobre exportar, etc. A questão do planejamento, para mim é fundamental, né? E é um grande pulo do gato, e eu acho que a gente tem que cada vez mais esconder essa nossa skills de outras pessoas para que a gente possa realmente dominar, né? Quando se trata de trabalhar com gestão mesmo de projeto, ou trabalhar com CS, ou trabalhar com questões que são propícias da época da inovação, da tecnologia, né, da criatividade, porque são coisas muito próprias nossas, que são antigas, que são já, assim, tradicionais da nossa área, mas que não envelhecem nunca, né? Não envelhecem nunca. Enfim, acho muito legal, assim. A E eu gente acho disse que ia que falar 1 hora e meia, mas eu tô dizendo, né? A gente vai, se a gente deixar, a se gente... deixar, e eu acho que é bem isso, assim, o RP na área de CS tem esse diferencial, assim, de, né, da comunicação, né, enfim, que a gente já aprende na área, e esse planejamento, assim, como eu comentei, assim, de planejar e estar à frente, prevenir qualquer questão que venha vir, que possa vir, como fazer, como não fazer. E eu acho que a gente está muito à frente na área de CS, e isso é um baita diferencial, assim, vai ajudar com certeza, não só de CS, eu acho que todos os ramos que a RP pode seguir, eu acho que o planejamento ajuda muito para tudo, assim, para tudo. É claro que a gente não vai, planejamento a gente não consegue também prever tudo, mas muita coisa a gente consegue com o planejamento mesmo, assim, muito, muito, muito. E é um diferencial nosso, assim, para mim. É um diferencial mesmo. Uma coisa que eu estava muito pensando, assim, enquanto tu falava, era que a lógica do CS, ela conversa muito, digamos assim, ela é quase que um casamento perfeito com métodos ágeis, né? E é muito utilizado em empresas que são mais startups, né? Ou empresas que trabalham com questões de inovação e tecnologia. E a tua fala, ela vai muito para mim ao encontro do Scrum, por exemplo, né? Que é uma metodologia ágil, que eu não sei se é o que vocês usam no dia a dia de vocês de trabalho, ou se vocês usam outro método ágil. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a metodologia ágil que vocês utilizam, né, no dia a dia de trabalho. Então, a gente é muito por parte do suporte também nessas metodologias, até para conseguir atender o cliente, como, né, o nome já diz, assim, às vezes, como um site, né, é o catálogo da concessionária, a gente precisa estar sempre atento a isso, sempre, né, algo para já, assim. Então, a nossa plataforma em si, ela ajuda muito nessa questão, a plataforma própria, né, da Dealer Sites, que traz muita coisa, assim, que pode ser ajustado ali e, assim, para ontem. E aí, questões mais técnicas mesmo, o nosso suporte consegue pegar ali e ajustar, né, mais por parte ali de códigos e tudo mais, que aí também não é muito meu mérito, assim, né, mas que eles trabalham muito, mas a nossa plataforma em si, ela tem muito esse papel, assim, até para dar também essa para o cliente mesmo. Às vezes a gente mudou o telefone, estão ligando para o telefone antigo ainda, eles podem ir lá imediatamente e mudar aquilo, né? Então, a nossa plataforma em si, ela é um método assim muito útil nesse quesito, assim. E é uma plataforma própria, né, da Dealer, assim, e que ajuda muito, muito, muito. Uhum. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha de pergunta ou de reflexão, né? Eu trouxe, inclusive, aí algumas coisas que eu tinha pesquisado e a Amanda já tinha me passado também como é que ia ser a apresentação dela, então eu tinha noção de o quanto eu iria aprofundar, o quanto eu ia falar, e acabou que foi muito bom, assim, a gente não se combinou, mas deu tudo super certo. Claro que a Amanda me pautou, né? Mas nós três juntas não tivemos essa conversa prévia,
Mas eu acho que ficou muito bacana, assim, acabou que a Amanda foi um pouco técnica, tu trouxe essa aplicação e eu vim, assim, com a amarração geral das ideias e fechei um pouquinho as ideias. Mas eu queria agradecer muito a Gabi por ter aceito o convite, da Amanda, por ter vindo falar nessa aula aberta, por ter trazido aí também algumas pessoas que vieram te prestigiar. Isso fala muito, não só da cultura da organização, mas do quanto as pessoas apostam em ti, veem o teu potencial e estão aqui, né, numa noite de terça-feira, que elas podiam estar descansando, ou enfim, fazendo o que elas quisessem, enfim, e elas estão aqui te prestigiando, então isso fala muito também da pessoa que tu é, e do tipo da cultura da organização que as pessoas, né, vieram aí para te dar esse apoio e te ver e comemorar junto contigo um retorno para a universidade de um outro lado, de uma outra forma, que a gente sempre fica com muito orgulho e muito prazer em ter vocês de volta nesse lado, sabe? De falar agora como mercado e falar em outra voz, né? Quando tu comentou assim, eu sou outra pessoa do que eu era quando eu estava na escola, daí eu pensei, não, tu é outra pessoa de quando tu estava na faculdade, Isso né? faz A forma sentido. de falar, a forma de se posicionar e a forma como vocês amadurecem super rápido e conseguem ter uma postura diferente de uma de graduação, porque também vocês estão em outro lugar e faz parte desse processo. E para nós é sempre um prazer e um orgulho ver, né? Isso, então, muito obrigada, um prazer. Pena não ser ao vivo para a gente se dar um abraço, né? Mas quando estiver em Porto Alegre, a Dandara esses dias voltou com a gente ali na semana acadêmica, eu e ela estávamos juntas. E ela falou: tu mora do lado de um restaurante que eu super gosto de vir, eu tem que vir aqui tocar no meu interfone quando estiver por aqui. Então, faço mesmo o convite. Se de repente passar por aqui, pelo meu bairro, junto com a Dandara, passa aqui, toca aqui no meu interfone, que, né, a gente tem que sempre se falar, porque essas trocas eu acho que são muito ricas e fazem parte aí de um processo que para os alunos também é muito importante. Então, a Amanda te ver nesse lugar hoje faz com que também ela projete como é que vai ser o futuro dela, né? Assim como os outros colegas que ainda vão fazer as suas apresentações aí e de repente trazer os convidados que eu vou ter muito prazer. Foi uma grande surpresa, uma grata surpresa quando a Amanda falou: eu vou falar vou chamar a Gabi. Eu disse: nossa, que legal. Traz sim, vai ser muito bom. E como foi, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, assim, imensamente. Fiquei muito honrada com o convite quando veio, assim. E quando a gente está na faculdade, a gente vê os convidados, fica pensando, será que um dia vai ser eu? Será que... E chegou no meu momento, chega mesmo. E fico muito feliz em poder trazer minha experiência, assim, acho que se ajudou uma pessoa, para mim, já estou feliz. E muito grata, assim, por todo esse reconhecimento que a universidade dá para a gente também, nessa abertura para a gente estar aqui. Eu acho que é muito grandioso, assim, para quem está vendo, e até para mim que estou falando aqui também. É muito bom para o meu crescimento também. Agradeço muito a Amanda por ter me visto lá e pensando, acho que essa menina aqui vai dar certo. Então, agradeço deu muito o super convite. certo. Que bom. Fico muito feliz, assim, que eu tenha atingido as expectativas. E agradeço muito a Poli também, que foi minha mamãe de TCC, teve aí num dos momentos bem importantes aí da minha vida. Então, só agradecer. Quando a Amanda disse que era uma cadeira da Poli, eu pensei, pronto, fechou todas, né? Não tem como não ser. Fico muito feliz mesmo, assim, de verdade. E quando precisar, estarei de volta sempre. Me chamem, nem que seja para assistir, só bater palmas. Vou estar lá sempre presente. Ai, vocês nem sabem, no dia da formatura de vocês mesmo, para nós, passa um filme na cabeça, assim, quando a gente tá vendo vocês, presencialmente ou não, né, na sua formatura, enfim, vendo vocês ali passar para receber o canudo e etc. A gente fica lembrando de cada cena e o teu momento de vida também, quando tu estava próximo à formatura, foi muito intenso. E eu nunca vou esquecer, às vezes eu olho pela janela assim, vejo o hospital de clínicas e ainda penso em ti. Eu digo, um dia uma aluna minha ali estava sofrendo e pensando como é que ia ser o futuro dela, né? E agora ela está feliz em casa, enfim, com a família dela e que deu tudo certo. E eu só, assim, tenho a agradecer de às vezes vocês também dividirem um pouco a vida pessoal de vocês com a gente, para dividir também um pouco o peso, né? Eu E acho que isso é foi tão bom. essencial, assim, essencial na época do TCC, assim, era o momento que eu saía Acolhimento, né? daquilo, né?
Então, É. foi muito importante mesmo. Então, Isso, aproveitem enquanto vocês estão na Unicinos, aproveitem os profs. TCC é tenebroso, dá medo, aquela coisa toda, mas aproveitem. Não é que eu sinta falta também, né? Mas, mas é bom, assim, vale a pena tudo. E que a traz um formatura, amadurecimento, né? muito, nossa. TCC dá um ponto final, assim, para tudo que a gente aprendeu. Grandioso, assim. E a formatura que é linda e perfeita, assim. Que momento das nossas vidas. E eu acho que é muito único, porque é um dos poucos momentos da vida de vocês que vocês não dividem com mais ninguém, né? Um mérito de vocês, e que a família de vocês está ali na plateia só para reverenciar, agradecer e também estar junto com aquele esforço que foi tão grande, tão bonito, mas que está ali, né? E é só de vocês o sucesso, assim. Não precisa dividir com mais ninguém aquele momentinho, assim. Então, é muito especial. Então, eu sempre acho que os alunos têm que fazer mesmo formatura. É difícil, às vezes dói no bolso, mas nem que vocês vão lá pegar, sabe? Tem uma formatura que ela é coletiva, que a universidade disponibiliza para quem realmente não tem condições nenhuma naquele momento financeiro de fazer uma formatura, mas vão lá pegar o canudo. Tem uma formatura que é coletiva, não custa nada. Vão lá, eu acho que faz parte de um ritual muito bacana, assim. Não, inexplicável, nós sentadinhos naquela... Gente, sério, Amanda, prepara. Ai, eu tô sentadinho na cadeirinha lá no palco, assim, ó, passa toda uma história. Passa toda uma história. É verdade. Então, obrigada a todos que estão aqui. Boa noite para todos. Eu vou passar a palavra para a Amanda. Né? Obrigada, Fer, mais uma vez pela presença também, de estar aqui prestigiando sua amiga com tanto carinho, né? E que ela é muito merecida estar aqui. E, enfim, Amanda, fique à vontade, vou ficar quietinha no meu cantinho aqui. E acho que eu vou parar de gravar quando vocês falarem. E eu tenho uma vítima que vai ficar comigo aí lá, depois que todo mundo foi embora, para a gente continuar aí e falar de TCC, né, Vitinho? Então, tá bom. Obrigada, Poli, pelas tuas colocações, pelo encerramento. Agradecer muito a Gabi. Foi uma escolha, assim, ó, muito, muito acertada, assim, não poderia ter feito uma escolha melhor de uma pessoa para falar de CS aqui. Então, parabéns, Gabi, por toda a tua jornada, assim, por todo o teu crescimento, assim, a gente vê que tu é muito apaixonada mesmo pela área e é muito lindo de ver, assim, uma RP super feliz e realizada e trabalhando com algo tão bacana, assim, e tão diferente do que a gente também está acostumado a ver como RP, né? Então, muito obrigada por ter topado. A gente, então, sempre vai te chamar quando puder. Seja sempre muito bem-vinda. E agradecer também todo mundo que participou hoje, que ficou assistindo aí. Espero que tenham curtido também, tenham gostado. E muito obrigada, gente. Boa noite. Beijos. Obrigada, gente. Boa noite, foi ótimo. Tchau. Qualquer coisa me chamem. Beijo. Pode deixar. Tchau, Gurias. Obrigada. Me mandem o vídeo depois para botar no YouTube. Tchau, tchau. Obrigada.